As tragédias das últimas semanas que acometeram o Rio Grande do Sul impactou todo o país. Das 497 cidades gaúchas, 428 foram afetadas pelas tempestades, o equivalente a 86% do total. Até o momento, 107 mortes foram confirmadas e 136 seguem desaparecidas. Em um período extremamente crítico, o estado de Santa Catarina enviou bombeiros militares especializados em resgate de pessoas para prestar suporte. O comandante do Batalhão de Navegantes, Major Moura, e o soldado Braga ajudaram a resgatar mais de 1.500 pessoas durante o período em que ficaram em uma das cidades mais afetadas. A decisão de enviar as tropas aqui de Santa Catarina, ela partiu já a partir de terça-feira, véspera de feriado. E foi uma decisão importante porque a gente conseguiu chegar até Lajeado, que foi onde que a origem de todas essas chuvas, né, aquela região ali. Numa situação ainda que a água estava começando, o nível dos rios ainda estava começando a se elevar. Então, na terça-feira mesmo, a gente deslocou, a nossa equipe se encontrou de madrugada em Araranguá, ele é fronteira com o Rio Grande do Sul, e deslocamos em comboio para Lajeado, chegando lá quarta-feira às 10 horas da manhã. Quando a gente chegou lá, a capacidade de atendimento lá do Corpo de Bombeiros Militar lá local já tinha sido superada, porque já havia situações de famílias ilhadas. O município de Lajeado já começava a sofrer com inundações e os municípios ao redor de Lajeado, que não tem guarnição de bombeiro, Cruzeiro do Sul, Forquetinha, Arroio do Meio, já estavam também sofrendo com as inundações. É na cidade de Lajeado onde está localizada a van que foi inundada pelas chuvas. As imagens do estabelecimento circularam nas redes sociais, mostrando o nível assustador das águas, que chegaram ao segundo piso da construção. Durante o período que os militares de Navegantes estiveram na cidade, revelaram o quão desafiador foi trabalhar no local. E a gente passou lá ao longo de 4 dias nesse local ali, atuando, né, de forma incessante, ficando sem dormir. Era um cenário diferente, porque aquela região ali é uma região de relevo acentuado. Então isso faz com que a força das correntezas seja muito grande. Tanto que teve várias casas, né, que foram levadas pela força da água. Isso colocou em risco a atuação das nossas equipes também, que tiveram que fazer resgates à noite, num terreno desconhecido, de uma grande quantidade de pessoas, né? Às vezes até em situações que a gente não deveria nem estar fazendo resgate, devido ao risco. A força da correnteza era grande, tão grande, que teve ocasiões que a nossa embarcação chegou a virar. Mas as pessoas, né, os nossos bombeiros conseguiram fazer um auto-salvamento, resgatar as pessoas que estavam ali dentro da embarcação, claro que todas com colete, né? Mas realmente era um cenário extremo, né? Então os primeiros 4 dias de atuação da nossa equipe foi esse, né? Resgatando pessoas com correnteza. Durante os dias que ajudaram na força-tarefa, várias cenas impressionaram os militares, mas 2 ficaram marcadas para o Major Moura. Famílias que foram encontradas presas, né, segurando agarradas em árvores, né? Então 8 pessoas que 2 equipes nossas encontraram, fizeram o resgate dessas 8 pessoas que estavam à noite e presas numa árvore, né, sofrendo ali pela força da correnteza. Teve situação também que eu comentei agora há pouco dessa embarcação, um resgate numa situação de grande dificuldade, onde numa situação normal, de normalidade, a gente nem iria operar, porque a força da água era tão grande que trouxe, né, um risco para os resgatistas, né? Então a gente tinha embarcações a motor, né, mas a força
da água era tão grande que a gente nem deveria estar ali. Só que como é que a gente vai, né, negar, ou pelo menos não tentar fazer o resgate dessas pessoas, né, que estão ali ilhadas, muitas delas idosos, com dificuldade de locomoção, crianças, né? Então a nossa guarnição se colocou numa situação de extremo perigo, acabou ainda virando a embarcação, como eu havia falado, e nesse momento eu não estava nessa ocorrência, mas eu estava no posto de comando, e chegou para nós a informação, através de uma pessoa lá da comunidade, uma embarcação de vocês virou no rio. Eu já imaginei o cenário pior, né, que não tem pior resultado de uma ocorrência quando, né, acontece algum acidente com algum bombeiro. Então eu já imaginei o cenário pior, mas quando eu me desloquei até o local, verifiquei que a equipe lá conseguiu se safar dessa situação, né? Mas realmente foi uma situação extrema, né? Mas que valeu a pena porque aquelas pessoas que precisavam ser resgatadas conseguiram ser salvas. Mesmo com todos os desafios, o que fica desse trabalho intenso é a alegria de saber que inúmeras vidas foram salvas. Esse tipo de situação, né, nessa região ali de Lajeado e Cruzeiro do Sul, a gente conseguiu resgatar 1.555 pessoas. Né? Então, realmente a gente fez a diferença na vida de todas aquelas pessoas. Isso que depois a gente foi para o município de Guaíba e também continuamos os resgates. Né? Mas de Cruzeiro do Sul, realmente era uma questão de vida ou morte. Porque se a gente não tivesse lá, naquele local, e não tivesse retirado aquelas pessoas lá, a chance delas terem, né, talvez ido a óbito e acontecido algum mal pior, era muito grande. Então, realmente é uma satisfação muito grande poder ter participado dessa missão. Atenção! Somos a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros! Se você me ouve, grite ou faça barulho! Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.